Olá, pessoal, tudo certo? Hoje a nossa conversa vai ser um pouco mais especificamente sobre o Estado, né? Então, para esse nosso encontro de hoje, eu resolvi dividir a minha explicação em duas partes. Então, a primeira parte eu vou falar um pouco mais sobre a evolução histórica do Estado, e na segunda parte eu vou falar um pouco mais sobre os elementos do Estado. Tá? Então, esses são os dois momentos do nosso encontro. Só que para a gente começar, né, não posso começar falando de evolução histórica do Estado sem definir o que é Estado. Então, tem essa pequena introdução para daí a gente começar as duas partes. Eu vou ler uma definição bem curtinha que eu separei para vocês sobre o que é Estado. Então, a definição é assim: Estado é uma sociedade política com autoridade superior e regras de convivência. É, Claro que essa definição não limita a quantidade de pessoas que fazem parte desse local, né? Pessoas que devem obedecer essas regras de convivência. Não define muita coisa, né? Não é muito específico, mas é a ideia mesmo de se imaginar e perceber que essa estrutura que a gente chama hoje em dia de Estado, na verdade, a definição de Estado se aplica a vários tipos de Estado desde o começo da nossa história, né? Não é só uma sociedade complexa como a nossa de hoje em dia. Quando a gente fala de Estado brasileiro, por exemplo, Brasil hoje é um Estado, sim, e essa definição se aplica muito bem ao nosso caso. É uma sociedade política, tem uma autoridade superior, sim, lembrando, né, que a autoridade superior não precisa ser necessariamente, atualmente não deve ser necessariamente uma pessoa, né? A gente pode falar de uma divisão de funções, de uma divisão de poderes. Daí, para entender um pouquinho melhor, tem lá a explicação do Montesquieu, que eu já gravei há algumas semanas, né? Tem um videozinho gravado para vocês. Então, essa autoridade superior, claro que pode e deve ser dividida em várias pessoas, e tem as regras de convivência, que logicamente são as nossas leis hoje em dia. Houve um momento em que não havia leis escritas. Então, as regras eram passadas de pessoa para pessoa, mesmo assim valiam, né? Então, essas regras de convivência não precisam necessariamente ser escritas, basta que elas existam, né? E hoje em dia, é claro, que isso é traduzido a partir da lei, das constituições, etc. Tem uma definição simples, para daí a gente já saber o que é Estado quando eu começar a falar disso. Então, Estado, vocês imaginem assim. Claro que a gente pode relacionar e traduzir Estado como um país, né? Geralmente. É claro que ainda existem, são poucas, mas ainda existem aquelas configurações de cidade-estado, tipo Singapura, né? Mas a gente pode tradicionalmente relacionar Estado com país. E aí a tradução do termo, eu acabei de falar para vocês, é só para repetir a última vez. Sociedade política com autoridade superior e regras de convivência. Tá, independentemente da época. Então essa é só a pequena introdução. Então vamos para a nossa primeira parte desse nosso encontro. Eu comentei que ia tratar um pouquinho sobre a evolução histórica do Estado. A evolução histórica do Estado acompanha a história da sociedade. Tá? A gente pode perceber assim três grandes momentos falando de evolução do Estado. É claro que aqui preciso fazer mais um parênteses, né? Quando a gente fala de evolução, esse é um termo que nas ciências sociais ele é bastante criticado, porque evolução a gente sempre imagina uma crescente, né? Quando se fala de evolução, a gente imagina estar sempre indo numa direção melhor. E não necessariamente acontece isso, né? Quando a gente fala de Estado, quando a gente fala de legislação, quando a gente fala de Constituição, mas é um termo tradicional. Então, também repito aqui de evolução histórica do Estado, mas visualizem como transformação do Estado, né? Não necessariamente para melhor nesse caminhar, ou sempre para melhor, né? Pode ter retrocesso. Mas então, falando de evolução do Estado, a gente vai começar lá pelo início da história, que é a Idade Antiga. Então, a gente tem um tipo de Estado que pode ser chamado ou de Estado Antigo, né, para acompanhar a divisão aí das nossas idades históricas, ou de Estado Oriental. Eu não gosto muito dessa segunda definição, Estado Oriental, porque a gente acaba confundindo, a gente lembra lá de Japão, essas coisas, né? E na verdade, se a gente for pensar num local no mundo onde a gente consegue observar bem o desenvolvimento desse tipo de Estado,
Eu diria que é mais pelo Oriente Médio, assim, né? Essa região hoje conhecida lá pelo Oriente Médio. Mas enfim, né? Estado antigo acho que é melhor. Então, pensando no Estado antigo, a gente tem duas características principais desse tipo de Estado. Lembrem que a idade antiga, né? Então, a gente fala de Império Romano, essas coisas, né? Então, a gente está pensando lá na Idade Antiga. Uma característica desse Estado antigo é a teocracia, né? Teocracia, imagino que vocês consigam se lembrar o que significa, já ouviram falar, né, em algum momento. Mas só para relembrar, né, teocracia é quando a gente tem a política misturada com a religião. A gente tem, ao mesmo tempo, um líder político que é líder religioso. A legislação civil é também são os mandamentos da religião. A gente tem essa mistura, né? Isso significa teocracia. E aí se percebe muito nessa época, né, nos estados antigos. E uma segunda característica é a ideia de um governo absolutista. Obviamente que não se chamava assim, né, porque só se foi perceber que isso é absolutismo e se pensar numa alternativa lá na época do Montesquieu, muito mais tarde, né? Mas a gente olhando para trás, define esses governos como absolutistas ou monarquias absolutistas, né? Claro que a monarquia também é uma forma de governo bastante presente. Mas o que eu chamo de absolutismo? É quando os poderes, todas as funções do Estado, já existe Estado, né? Estado antigo, todas as funções do Estado se concentram na figura de uma pessoa, que é o rei, faraó, né? Não importa muito o nome, mas esse poder todo se concentra em uma pessoa só. E é claro que daí, como a gente tem essa questão da teocracia, é assim porque Deus quis, né? É assim porque Deus quer. Tem essa justificativa. Então, pensando aí na Idade Antiga, os estados tinham essas duas características principais. Basta para a gente ter uma ideia, né? Para a gente acompanhar um pouquinho essa transformação. O segundo tipo de estado acompanha o segundo momento histórico nosso, que é a Idade Média. A gente sai da Idade Antiga, vai para a Idade Média. Aí os autores chamam de estado medieval, né? É um pouco complexo explicar isso para vocês, assim, usando esse termo, estado medieval, porque lembra a definição de estado, né? A gente tem uma autoridade superior, quer dizer, a gente tem um tipo de governo centralizado. E a característica principal da Idade Média é o feudalismo, que eu acredito que vocês todos se lembram, já estudaram, né? O feudalismo. O que seria o feudalismo? É uma descentralização política. A gente tem um rei que já não tem mais poder de verdade. A gente tem os senhores de terra que têm o poder total sobre as suas terras. Tem ao mesmo tempo também a igreja como autoridade religiosa. Então a gente tem uma descentralização de poder, uma descentralização política. E aí chamar de Estado, isso é um pouquinho complicado, mas os autores chamam de Estado, então a gente pode repetir essa nomenclatura. Então, a característica principal da Idade Média é essa descentralização, né? Esse feudalismo. Aí, para a gente entender um pouquinho o terceiro momento, né? Terceira modificação, pensamos na Idade Moderna agora, porque aqui vem uma grande transformação quando a gente fala do Estado. Então, eu preciso explicar para vocês um pouquinho melhor algumas questões e algumas pessoas que existiam nessa época aí do feudalismo da Idade Média. Eu falei para vocês que é uma completa descentralização, né? Então, todas as regras, sejam regras de comportamento, sejam regras econômicas, variam muito de lugar para lugar. Lembrem o que vocês já estudaram. A gente está falando aqui de propriedades de terra, que são os feudos, né? De propriedades de terra. Cada propriedade tem o seu senhor e esse senhor estabelece as suas regras, né? Isso é a descentralização política. Agora, pensem essa questão em termos econômicos, porque existe economia, existe o comércio já, lógico, né? E existem pessoas que são responsáveis por fazer esse comércio, por levar produtos para essas terras, que já são chamados burgueses, né? Eles já estão aqui nesse momento e têm essa responsabilidade do comércio, principalmente. Aí imaginem se vocês fossem burgueses, né? Vocês têm aí os produtos para vocês venderem,
Aí vocês chegam numa propriedade. Aí lá tem uma regra, tem um tipo de transação econômica. Vocês vão no vizinho, é outra regra, porque é outro dono, é outro senhor. Então a gente tem aqui um outro procedimento. Vai num outro vizinho é diferente. Já entenderam, né? Entenderam a confusão que existia aqui na Idade Média. E aí essa burguesia, que enriquece nesse momento, claro, com o comércio, né? Porque era mais fácil as pessoas comprarem os produtos nas suas portas do que ir buscar alguém para comprar. Então eles enriqueceram nesse momento. E eles começaram a pensar o seguinte: nossa, gente, deve ter um jeito mais fácil de fazer isso, né? Seria tão legal se nessa região toda que a gente trabalha aqui tivesse uma regra só. Seria tão legal, seria tão fácil trabalhar assim. Como é que a gente pode fazer? Será que a gente pode fazer alguma coisa? E aí a burguesia, que é essa classe, que também tinha uma intenção, tinha um objetivo muito claro, que era ter, primeiro lugar, né, de partida, uma vida, um trabalho mais fácil, né, que a regra fosse toda. Aí começaram a pensar isso. Como é que a gente pode fazer para nessa região toda aqui ter uma regra só? Bom, ter um governo centralizado, né, que daí esse governo faz essas regras. Bom, os reis não têm mais o poder, mas o que falta para os reis voltarem? Porque os reis tinham poder antes na Idade Antiga. Aí vieram os bárbaros, aquela coisa toda, acabou com tudo. O que falta para os reis se organizarem para voltarem a mandar? Dinheiro, né? Dinheiro. Para organizar um exército, para organizar essa força, para voltar a mandar nos locais. Bom, mas dinheiro a gente tem. Isso aí é fácil. Dinheiro a gente arranja. Então, nessa historinha que eu tô contando para vocês, o que a gente consegue perceber? Tem dois grupos nessa história que começam a perceber que tem um interesse em comum, que é a burguesia, que tem o dinheiro e que tem muito interesse que tenha uma regra única em cada local, quer dizer, em cada país, e tem os reis que querem voltar a mandar, mas não tem mais dinheiro para poder reconquistar esse poder. Então, eles se juntam. E daí dessa junção, dessa união, surge, já muda até a era, né? A gente está aqui já na Idade Moderna, surge o Estado moderno. Então, no Estado moderno, a gente tem esse surgimento dessa nova forma de Estado muito por apoio da burguesia. E daí apoiou os reis. E aí, quando os Estados modernos surgiram, eles surgiram voltando a ser absolutistas, como eram lá na Idade Antiga, né? Uma coincidência, absolutistas. Mas não tem problema, gente. Imaginem, nós aqui somos burgueses, nós aqui ajudamos aquele rei a voltar a mandar. Quem é que ele vai favorecer no governo dele? A gente, né? Que a gente ajudou ele a conquistar o poder novamente. Então, a burguesia, nesse primeiro momento do Estado moderno, ela não participava da política, não participava do governo, mas ela era protegida, né? Porque foi ela que financiou esse governo. Eu sei que eu tô falando isso, tô falando da Idade Moderna, tá, gente? Então, se vocês percebem alguma semelhança com a atualidade, pode não ser mera coincidência, tá? Mas estou falando ainda de Idade Moderna, no começo do Estado, tá? Do Estado moderno. Então, surge o Estado moderno, com uma grande classe que foi a base, mas não participa ainda, né? Foi a base, que é a burguesia. Voltam as monarquias, a centralização do poder, monarquias absolutistas, por enquanto, sim, mas não volta a teocracia. O Estado moderno é o ponto de partida para aquilo que a gente conhece hoje em dia, que a gente chama de Estado laico. O que é o Estado laico? Não é um Estado que não tem religião, isso é um Estado ateu. O Estado laico é onde há separação. A política é questão do Estado, a religião é questão da igreja e esses mundos não se misturam, tá? Então, Estado laico é isso. É um Estado que, por exemplo, não tem religião oficial. Porque os estados, antes de se tornarem laicos, eles têm religião oficial. O próprio Brasil teve religião oficial lá na sua primeira Constituição. Na Constituição de 1824, dizia que a religião oficial era a católica apostólica romana. E aí, quando o Estado brasileiro se torna laico, que é com a República,
Aí não há mais religião oficial. Estado laico não tem religião oficial. Tem língua oficial, não tem religião oficial, tá? Então, os estados começam esse movimento, começam esse caminho a partir da Idade Moderna, a partir do Estado moderno. E aí os autores, em geral, consideram que a gente ainda estamos na Idade Contemporânea, agora, claro, mas ainda estamos nessa ideia do Estado moderno, porque ele foi se modificando internamente, se atualizando, permitindo participação do povo, uma questão. Também tendo aí, não tendo mais o poder absolutista, logicamente, consequência disso, tendo um poder dividido, separação de poderes. Ele foi se subdividindo, mas os autores chamam, ainda muitos chamam, né, alguns chamam de Estado contemporâneo, né, para combinar com a idade contemporânea. Mas muitos autores de teoria geral do Estado chamam de Estado moderno ainda hoje em dia. Claro que com as suas atualizações, com as suas modificações. Aí quando é que a burguesia começa a participar, né? Só por curiosidade, só assim um parênteses. A burguesia começa a participar quando ela começa a exigir a participação. E aí vem as revoluções burguesas, que a mais famosa, logicamente, é a Revolução Francesa. E aí que se exige a participação popular. Ah, mas é do povo, não é da burguesia. A burguesia é parte do povo, né? A burguesia lidera esse movimento. Tá. Isso aí, claro, que a concretização disso, será que essa concretização foi para a participação de todo o povo ou só da burguesia? Isso é uma outra conversa, né? Essa conversa aí, ela vai longe, porque não foi para todo o povo inicialmente. A gente deixa para uma outra ocasião conversar sobre isso, né? O importante aqui nessa visualização da transformação ou da evolução do Estado é que no Estado moderno, com o passar do tempo, houve essa exigência da participação popular e ela foi inserida. A gente tem hoje em dia Estado moderno com participação popular, com separação de poderes, o Estado é laico, essas coisas todas que a gente conhece, né? E sim, o Brasil, se a gente for ver essa classificação, é um exemplo de Estado moderno, mas de Estado moderno nessa atualização, né, com participação popular, com democracia, separação de poderes e todas essas coisas que estão na nossa Constituição. Tá. Então aqui a gente encerra a primeira parte, né, que seria essa parte de entender um pouco mais o que foi essa história, essa transformação do Estado ao longo da história, né? Então eu comecei da Idade Antiga para a gente falar até a Idade Contemporânea. Lembrando que tudo isso que eu estou falando, todas essas características, todas essas passagens, essas passagens foram documentadas, essas características foram descritas pelos autores, né? Esses são fatos da nossa história, tá? E aí, a grande questão da nossa discussão hoje é para falar da segunda parte do nosso encontro, que é para falar dos elementos do Estado. Porque nessa formação do Estado moderno, e é por isso que eu contei essa historinha toda para vocês, é porque do surgimento do Estado moderno se definiram algumas características, alguns elementos que são essenciais. Se a gente não tiver esses elementos, a gente não tem um Estado. Quais são os elementos? São os que eu vou falar passo a passo a partir de agora, tá? São 3. Soberania, território e povo. Tá? Então, eu vou repetir. Para um país, de fato, ser considerado um país, um Estado, ser considerado um Estado, ele precisa destes 3 elementos: soberania, território e povo. A soberania, a ideia de soberania surge aqui na Idade Moderna, tá? Surge aqui com o Estado moderno. Não tinha esse conceito, não tinha essa definição antes. Surge com a Idade Moderna no Estado moderno. E aqui, já antes de começar a falar de cada um desses elementos para vocês, aqui já é interessante a gente perceber por que eu falo. Eu já falei algumas vezes, né? Se vocês já assistiram as outras aulas, eu já falei algumas vezes que quando a gente fala de Estado brasileiro, a gente fala que o Brasil é um Estado jovem porque a gente considera a data do Estado brasileiro, do surgimento do Estado brasileiro, o ano de 1822, não 1500. 1500 até 1822, o Brasil não era Estado,
porque o Brasil era uma colônia pertencente a Portugal. A gente conquista esse status de Estado, né? Fica bem parecido, mas enfim, a gente conquista esse nome de Estado na independência. Porque daí o território é brasileiro, temos soberania e temos um povo brasileiro. Tá? Então, sempre que se falar que o Brasil é um país jovem, é porque se pensa nisso. Nós estamos falando de 1822. O Brasil não tem ainda, estamos perto já, né? Mas não temos ainda 200 anos de existência. Né? Estamos em 2020. E o Brasil foi criado em 1822. Né? Então, temos uma história aí bastante curta. E é interessante pensar isso quando a gente compara algumas questões brasileiras, compara com a França, compara com a Inglaterra. Quanto tempo de história tem o Estado inglês? Né? A gente não tem 2 séculos. Né? Então é bom ter essa perspectiva quando a gente fala do Brasil. Tá. Então eu vou separar minha explicação agora, desse segundo momento do nosso encontro, nesses 3 elementos, para falar um pouquinho de cada um desses 3 elementos. E eu vou começar pela soberania. Eu vou falar naquela ordem que eu mencionei, né? Soberania, território e povo. Tá. Então, falando de soberania, soberania, logicamente, que é a base do Estado moderno, é uma palavra que já faz parte do nosso vocabulário, tá na imprensa. Quando se fala de relação entre estados, a gente sempre acaba falando de soberania. Só que a gente talvez não saiba muito o que é, como se define a soberania, se tem características, né? Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso a partir de agora. Só relembrando, né, que esses 3 elementos surgem no Estado moderno, naquele último tipo que a gente conversou na evolução histórica. Tem uma definição que é dessa época do surgimento, lá, idade moderna, né, Estado moderno e Idade moderna. Tem uma definição histórica de um autor francês chamado Jean Bodin. Ele fala, eu vou ler também a definição para vocês, tá? Ele fala algo que a gente pode resumir assim: soberania significa o poder absoluto e perpétuo de uma república. Tá, né? Fala de república aí, só que, claro, quando ele fala de república, ele tá falando de Estado. Né? Então, monarquia não tem soberania? Tem, né? Ele tá falando sinônimo, assim, república seria o Estado. Aí tudo bem, né? Então, república e Estado, tudo bem. Agora, república, monarquia, né? Não faz mal. Agora, a questão que a gente precisa analisar são aquelas 2 características anteriores, antes de falar de república: poder absoluto e perpétuo. Vou começar pela mais fácil de falar, né? Que é o poder perpétuo. Sim, é isso. A gente usa até hoje em dia essa ideia que a soberania é perpétua, existe para sempre, né? Até aí, tudo bem. Agora, o problema é falar de poder absoluto. Né? Quando a gente fala de poder absoluto, a gente tem que ter um cuidado, né? Porque o poder absoluto pode ser traduzido imediatamente como o poder de um rei absoluto, que era o que existia no começo. Se vocês se lembrarem do que eu falei lá na evolução histórica, quando surge o Estado moderno, ele surge assim, né? Ele surge com poder absoluto. O rei tem poder absoluto. É ele que define todas as questões do Estado, seja legislação, seja administração, seja julgamento, ele define tudo. Realmente, no surgimento do Estado moderno, tem essa questão do poder absoluto, que depois a gente vai perdendo, né? Mas no surgimento, e esse autor representa isso, né? Representa esse surgimento, as primeiras discussões sobre o Estado moderno. Então, tem essa vinculação com o poder absoluto. Aí a gente vai caminhando, é claro que vão aparecendo outros autores, aparece o Rousseau na historinha também para falar de soberania. O Rousseau fala que a soberania está vinculada ao povo, né, que soberania precisa ser popular. E o Rousseau tem uma ideia toda diferente de soberania, quem é o soberano. E aí também, se eu me estender nessa parte, a gente fica mais 1 hora falando de Rousseau e vai saindo da intenção de hoje, tá? Então, para quem quiser revisar Rousseau, também tem um videozinho gravado, tem uma aula aí sobre Rousseau que eu também fiz, só para a gente revisar, para quem quiser revisar como é que é a ideia de soberania de Rousseau, tá? Então, tem videozinho lá também. Então, eu vou partir já para uma análise mais atual. Tem um autor que é bastante conhecido na área do direito, chamado Miguel Reale, e que ele é chamado aqui, quando tem essas questões de Estado,
ele é chamado para também trabalhar uma definição. Também vou dar uma olhadinha e vou falar algumas partes principais, tá? Da definição do Miguel Reale. Ele fala mais ou menos assim, vou resumir, né? Soberania seria o poder de organizar-se juridicamente nos limites dos fins éticos de convivência. Eu resumi, a frase é um pouquinho maior, né? Mas eu resumi aqui porque eu trouxe duas questões principais para a gente falar de soberania. Então, eu falei primeiro que é o poder de organizar-se juridicamente. O que significa isso? Significa estabelecer que tipo de Estado que a gente quer ter, qual é a forma de governo. Será que a gente quer ser monarquia? Será que a gente quer ser república? O que combina com a nossa história política? Qual é o sistema de governo? Como é que funcionam as eleições? Como é que os cargos são distribuídos? Tudo isso é organização jurídica. E a gente pode entender como os países têm essa organização olhando a Constituição de cada um deles, que é um exercício que eu acho fundamental e obrigatório para todo cidadão. Ler a Constituição, pelo menos do seu país, né? Pelo menos a atual, para entender como é que funciona essa organização jurídica, essa participação política do cidadão. O que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Porque, se for falar do Brasil, os cidadãos podem muito mais do que eles imaginariam que pudessem fazer. A participação é muito maior, prevista na Constituição, do que aquilo que a gente acha que pode fazer. Meu papel de cidadão é só participar da eleição. É claro que não, né? Tem muitas outras participações que são permitidas e que isso tudo está na Constituição. Isso tudo faz parte da nossa soberania. Quem define isso somos nós, né? Quem define isso é o poder constituinte originário. Tá, né? Então essa parte, ok. Tem um finalzinho que eu faço questão de destacar, que é pensar no limite. Porque se a gente for na onda lá do Jean Baudin, a gente vai falar, bom, mas a soberania é nossa, nós podemos fazer o que nós quisermos, né? Não. Quando se trata de discussões atuais de soberania, se percebe que não se pode fazer o que quiser. Né? Até a soberania tem limite. E o que o Reale traz na fala dele sobre limite? A ética. A gente precisa pensar na ética quando for pensar em estrutura de Estado, quando a gente for pensar em participação política. A ética é muito importante. Então, vale a pena fazer um parênteses, mais uma vez aqui, para tentar relembrar, né, tentar trazer para vocês o que significa a ética. Né, porque eu sei que a ética moral, são discussões que são bastante filosóficas, principalmente, né, mas elas são importantes aqui quando se fala também de Estado, quando se fala de ciência política. Para fazer uma distinção bem breve, bem fácil, tá? Vou comparar esses dois, moral e ética, para a gente entender. Quando se fala de moral, a gente fala de algo que faz parte da sociedade, né, que combina com os costumes da sociedade. E claro que essa moral da sociedade, às vezes, envolve questões que não são, assim, exatamente corretas, né? Eu me lembro que no Brasil, claro, a gente fala disso até hoje, né? A gente fala do tal do jeitinho brasileiro, que faz um pouco parte dessa nossa moral, né? Mas foi muito forte, muito presente, algumas décadas atrás, essa questão da pessoa se dar bem. Não, mas a pessoa tem que se dar bem, não interessa como, não interessa passando por cima de quem, né? Então, isso é uma coisa ruim, que pode fazer parte da moral de uma sociedade, né? Só para a gente pensar assim em questões de moral. E a moral, obviamente, vai se transformando com o passar do tempo, claro. Até a própria questão da reflexão sobre o papel da mulher. A mulher serve para trabalhar fora? A mulher é capaz de trabalhar fora? Ou a mulher só é capaz de cuidar da casa e dos filhos? Né? Isso aí também faz parte da moral e a gente vai transformando com o passar do tempo. Né? Agora, quando a gente fala de ética, a gente fala de questões mais universais, né? A gente fala de valores mais universais, o que é o correto a fazer, não o que faz parte do nosso cotidiano, né? Algo que está acima. Obviamente, eu também tenho problemas com essas questões de universal, né? De fala universal, porque não é do universo inteiro. Claro, a gente está falando de uma concepção de vida que é ocidental, inclusive, não é nem do nosso mundo, né? Nem mundial, né? É ocidental. Mas enfim, né?
essa visão de mundo ocidental é que a gente considera universal, né? São os valores universais. Mas então, quando a gente fala de ética, a gente fala mais nesse caminho, né? Nesse caminho do agir corretamente, esses valores universais, ocidentais, tudo bem. Então, se o Miguel Reale fala que a soberania tem esse limite, então, porque até a soberania de um país tem, em alguma maneira, claro, alguma interferência dessas ideias universais, o que é considerado correto, certo, universalmente. Mas o importante a dizer é que tem limite, né? Isso é importante dizer. Tá. Então, depois disso, já que eu tô falando da questão de mundo, essas coisas, né? Então, também tem uma partezinha do estudo sobre a soberania que fala de algo que eles chamam de significação, né? Que é avaliar o papel da soberania dentro do seu país, né? Em que posição que o poder do Estado está, né? Porque a soberania é definida pelo poder do Estado, né? Dentro do seu país e também com relação aos outros países. Como eu falei nessa questão de mundo, né? De interferência, então também tem essa discussão quando se fala de soberania. Eu vou falar para vocês agora uma definição, né, pensando aqui dentro dos nossos limites, dentro da nossa fronteira, soberania olhando para dentro, né, poder do Estado olhando para dentro. Eu vou falar algo que, claro que é a teoria, né, muitas vezes a prática não combina com isso, tá? Mas vou começar pela teoria. Então, pensando, olhando para dentro das nossas fronteiras, o poder do Estado, né, que representa essa soberania, é o maior poder que existe, tá? O poder do Estado é o maior poder que existe. Tá, por que eu tô falando que isso é teoria, né? Às vezes a prática não combina. Porque daí alguém pode lembrar, não, mas espera aí, eu li um estudo falando de uma comunidade que lá o Estado nem entra, que lá quem define tudo é o tráfico. Claro que o tráfico é um poder paralelo, é quando a soberania, quando o poder do Estado não está presente, aí surgem outros poderes, logicamente, né? Mas mesmo assim a ideia continua válida, o Estado tem que recuperar esse local, né? O Estado tem que recuperar esse poder, né? Então a gente parte dos conceitos e quando eles não existem na realidade, não é para desprezar o conceito e jogar fora, é para a gente tentar aplicá-los e colocá-los na prática, na realidade. Tá, então, olhando para dentro, é isso. E olhando para fora, né? Então, na relação entre os outros países. Aí é outro que é teoria, mas tudo bem, deixa eu falar primeiro, né? Depois a gente pensa sobre isso. Então, quando se fala de outros estados, a literatura diz, né? Os autores dizem que não há hierarquia. Não há hierarquia de soberania. Todos os países têm igual poder. Aí, logicamente, que eu não consigo nem terminar de falar essa frase sem começar a rir, né? Porque a gente lembra de Estados Unidos, lembra de um monte de coisa que acontece no mundo e que não representam esse conceito, né? É claro que eu vou falar a mesma justificativa. Não representam, mas precisam representar. A gente precisa olhar para esse caminho. Uma explicação por que a gente trabalha com esses conceitos, onde que eles surgiram, se eles não retratam a nossa realidade, é que são conceitos que surgiram no século XVII ainda, né? Então, imagine no século XVII. Século XVII é 1600 e pouco, tá? Se vocês forem lembrar a historinha que eu falei do Brasil, não existe Brasil enquanto Estado, não existem nem os Estados Unidos enquanto Estado, de fato, né? Enquanto país, tá? Não existe, são no século seguinte. Então, o que existia de Estado na época? A Europa. E é lá, entre os europeus, eles definiram esses conceitos, né, que dentro é o maior poder e que fora não tem hierarquia, né, pensando neles, era mais fácil. É claro que os séculos foram passando, o mundo foi se tornando maior, porque outros estados foram sendo criados, e aí a gente percebeu que tem um problema nessa aplicação, mas mesmo assim eu reforço, não é para jogar fora, não funciona jogar fora, não funciona, então a gente tem que aplicar. Tem que fazer funcionar, tá? Então, questões interessantes para a gente pensar sobre a soberania. Território, bem mais simples, tá? Território e soberania, que é um pouco mais complexa, né? Que tem todas essas discussões. Mas território é mais simples porque, em primeiro lugar, grande parte dele a gente consegue ver, né, o território. Mas, também, essa preocupação em definir, de fato, fronteiras e um território e respeitar esse território só vem no Estado moderno.
tá? Esses três conceitos, eles vêm no Estado moderno, tá? Indispensável, logicamente. É só vocês lembrarem das polêmicas atuais. Palestina, por que tem tanta briga? Por que tem tanta guerra? Mas a Palestina é o quê? Oficialmente não é um Estado, porque não tem território de Israel, né? Então, território é essencial, é um elemento indispensável. E aí a gente lembra que o território não é só terra, né? Porque terra é fácil. A gente ver o limite do território, primeiro que hoje em dia é feito a partir de tratado, né? Uma época no passado era guerra, invasão, né? Agora é tratado. Mas a gente vê a fronteira. Tem aquela brincadeira quando a gente vê fronteira entre países, de colocar um pé em cada lugar, né? Ah, estou em 2 países ao mesmo tempo, né? Então é fácil de ver o limite territorial. Mas o território não se compõe só pela terra. Tem o ar e tem o mar também, né? E aí, começando pelo mar, né? O mar foi a primeira grande preocupação, né? Porque naquela época das invasões, muitas vinham pelo mar, né? Não tinha avião ainda, né? Muitas vinham pelo mar. Então, houve uma preocupação de se definir até onde é o meu território pelo mar, para eu poder proteger. Eu tenho de proteger porque tinha muita invasão. E até o século XIX, como não se tinham instrumentos muito desenvolvidos para se medir, para delimitar, então a definição do território era bem simples. Como a questão principal era a defesa, então o território do meu país ia até onde alcançava um tiro de canhão. Até ali, então, ia o território do meu país, né? Depois, a partir do século XX, claro, que não é mais assim, a partir de um tiro de canhão. Aí é por tratado, tal, por acordo, se define por milhas, né? Então, aí tudo bem. Então, os países, isso vai mudando, tá? Eu não vou dar nem valores para a questão de mar e de ar, porque isso vai mudando conforme tratado. Mas agora, é tudo por tratado, se define por milhas, porque a gente pode medir, logicamente. Tá? E o ar, né? Se a gente for pensar que o Estado surgiu, a ideia do território surgiu lá na Idade Moderna, não tinha aviação na época. Então, nem se discutia muito essa questão do território aéreo. E era tudo, tudo. Tudo não tinha limite. Tudo porque ninguém andava ali, né? Então, tudo. E quando eu falo antigamente, eu falo até aí comecinho do século XX, né? Que a gente não tem muito essa questão do desenvolvimento da aviação. E aí, com especialmente a Segunda Guerra Mundial, a questão dos aviões sendo usados para guerra, inclusive, principalmente, aí houve essa preocupação em fazer uma limitação até também e principalmente por conta da defesa. E aí também se define por acordo, tá? Então, após a Segunda Guerra Mundial, lá pela década de 60, houve essa preocupação também por tratado. Isso vai mudando, isso vai variando. Quem estuda direito internacional aí consegue ter a visão mais atualizada disso. Não vou nem deixar aqui registrado números, né? Porque isso vai mudando muito. Mas tem, né? Tem. E tem essa preocupação em estabelecer regras bem rigorosas para cuidar desse espaço aéreo. Tanto que há países em que se tem uma aeronave que entra no nosso território aéreo, não se identifica, pode ser abatida, né? Logicamente que essas questões ficaram muito mais presentes depois e por conta lá do 11 de setembro dos Estados Unidos, né? Então tem uma preocupação muito grande em definir território aéreo e proteger esse território, tá? Mas tudo por tratado. Então, território é fácil. Aí falta o nosso último elemento da conversa, nosso último elemento da nossa conversa toda de hoje, que é para falar de povo. Aí eu gosto muito de usar um livro, um autor, que ele começa para falar de povo falando que existem outras palavrinhas que se confundem e que a gente usa muitas vezes como sinônimos. O clássico é usar como sinônimo povo e população. Clássico, né? Achar que é sinônimo. Até quando alguém está escrevendo um texto, sempre troca povo, população. Para não ficar chato o texto, aí fica intercalando essas palavrinhas, né? Mas elas não têm o mesmo significado. Então, eu vou primeiro diferenciar algumas palavras, para daí, no último momento, a gente falar um pouquinho mais de povo. Tá? Eu vou começar por população, exatamente. O que é população? É meramente um dado quantitativo. Né? O que significa isso? É uma
ponto, uma expressão numérica. A gente olha quantas pessoas estão naquele local, naquele tempo e pronto. Não quero saber se é nascido, se não é nascido, se mora, se está de passagem. A população não tem vínculo com o local. Tá? E essa é a chave para a gente entender o que é povo. Tá? Não tem vínculo com o local. Então, é um mero dado quantitativo, quantidade. Somei, descobri qual é a população. Tá? Um outro conceito que aparece, e também é confundido com várias coisas, é o termo nação. E muito se confunde também nação com o Estado, tá? Então, o que é nação? O tal do Miguel Reale, que eu falei para vocês, que é um autor bem conhecido na área jurídica, ele também fala um pouquinho sobre nação. Eu vou ler uma frasezinha que eu acho muito linda do Miguel Reale, que ele fala mais ou menos assim: nação é uma comunhão formada por laços históricos e culturais. Bonito, né? Comunhão quer dizer uma ligação mais próxima. Há toda uma convivência para a gente formar esse laço histórico, cultural que representa essa comunhão. Então, opa, não é um mero dado quantitativo. Quando se fala de nação, se tem esse vínculo com algum local, mesmo que eu não esteja lá. Então, vocês imaginem pessoas que fazem parte da nação brasileira, mas não estão aqui no Estado brasileiro. Mas tem esse vínculo, ainda faço parte da nação brasileira. Então, nação é um sentimento, é algo que nos liga, é algo que nos une. E aí, já para aproveitar para diferenciar, né? Estado tem a ver com aqueles elementos, soberania, território, povo. Nação tem a ver com sentimento, com essa ligação, com patriotismo também. O sentimento de patriotismo nos mostra que nós pertencemos a uma nação, né? Então, o patriotismo já é um indicativo que a gente está ligado, né, de coração a algum local, portanto, fazemos parte de uma nação. Só para fazer mais e o último parênteses de hoje, né? Quando a gente fala de nação-estado, eu vou usar o Brasil para perceber como a nação demora para se formar, né? O Estado brasileiro, a gente já sabe, foi formado na independência. A independência tem soberania, território e povo. Tá, né? Já vou falar o que é povo. A nação brasileira não veio daí. Porque se vocês lembrarem o que vocês já leram do começo da história do Brasil, tô falando de história Brasil enquanto Estado, 1822. Tinha muita gente aqui que se definia como português. Não, eu tô aqui, mas eu sou português. Meu coração é de Portugal. Não, mas eu sou alemão. Nasceu no Brasil já, né? Mas se chama de alemão. Eu sou alemão, sou português, sou italiano. Então, não tinha esse sentimento de patriotismo, essa ligação, essa comunhão. Isso só vai ser percebido na história brasileira lá por 1922, um século depois da formação do Estado. Quando tem, coincidentemente, claro, não é coincidentemente, né? Mas quando tem o grande evento lá da Semana da Arte Moderna, que tem esse resgate desse orgulho do que é ser brasileiro, que a gente começa a perceber que, opa, agora as pessoas estão se sentindo próximas, ligadas ao Brasil. Então, a gente tem uma nação no Brasil, tá? Demora. Não é coisa de Brasil, não, tá? Demora realmente para a gente desenvolver esse vínculo e nos chamarmos todos, pensarmos todos como irmãos próximos, é aquela coisa toda. Então, isso é nação. E agora, povo, né? O que sobrou para a gente? Povo tem uma definição muito simples. Povo é o conjunto de cidadãos. Pronto, é conjunto de cidadãos. As pessoas que têm direitos, deveres, sim, né? E não só, bem importante perceber isso, não só cidadãos que podem votar, porque a gente lembra de cidadão, voto, participação política, né? O cidadão que vota é aquele que possui cidadania ativa, né? Faz parte desse grupo, logicamente. Mas vamos pensar em pessoas que não votam. Vamos pensar nas crianças, por exemplo. As crianças não são cidadãs? São, sim. As crianças não têm direitos? Tem, sim. Tem até um código só para eles, né? Que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que é só para eles. As crianças têm alguns deveres? Tem, né? Claro, tem alguns deveres, mas é claro que elas devem ser protegidas pelo Estado, pela sociedade. São cidadãs, tá? Então, quando a gente pensa no conjunto desses cidadãos, a gente pensa em pessoas que participam,
pessoas que não participam por enquanto, seja porque não tem idade para isso, né? Porque para participar da política, para ser cidadão ativo, tem alguns pré-requisitos. O primeiro que a gente lembra é a idade. A idade, uma criança não pode votar, né? Ela precisa ter pelo menos 16 anos para começar a votar. A gente pensa também, e aí é uma questão histórica, não é mais assim, tá? Mas houve épocas, e eu não falo só do Brasil, houve épocas em que para ser cidadão você precisava ter um certo nível econômico social, né? Isso fazia parte das constituições desses países, tá? Então tem esse requisito. Se a gente fala de atualidade, tem gente que pode ter uma cidadania suspensa, ativa, suspensa, que são as pessoas que são condenadas, aí são presas, e aí naquele período elas não possuem a cidadania ativa, os direitos políticos, mas continuam sendo cidadãs, tá? Então todo esse conjunto dos cidadãos é que a gente chama de povo, tá? É claro que daí, quando eu falo e separo esses três conceitos, população, nação, principalmente, e povo, é claro que não são coisas completamente separadas, né? Tem uma certa ligação, mas tem definições diferentes. Então, fechando com essa questão do povo, que é o terceiro e último elemento do Estado, só para lembrar, né? Não temos Estado se faltar um desses três elementos. Se faltar soberania, que é o poder do Estado aqui, né? Se faltar território ou se faltar o povo. Aí vocês lembrem, quando eu falo do Brasil, que se tornou um Estado em 1822, é porque daí a gente tem a conquista desses três elementos. Então, gente, era isso. Eu até achei que eu ia falar um pouquinho mais rápido, mas comigo nunca acontece isso, né? Eu começo a falar, começo a me animar e pronto, foi. Mas para o nosso encontro de hoje era isso só, né? Era só isso. E a gente se encontra numa próxima oportunidade. Tchau!